Oi, gente, tudo bem? Chegamos no capítulo 7 já do projeto Juntos Somos Mais Fortes. É o capítulo que nós vamos falar do quê? Atividade física. Já venho trabalhando esse assunto com vocês em alguns vídeos e agora nós vamos falar especificamente da atividade física como um todo, como aconteceu na minha trajetória. Esse capítulo ele vai ser com uma dinâmica um pouco diferente dos capítulos que eu já trouxe para vocês até agora, porque esse eu vou trazer o conteúdo para vocês na totalidade do capítulo. Eu vou fazer ele em forma de leitura. Eu tô aqui com o meu tablet para eu poder ler o capítulo para vocês. E eu trouxe uma pequena modificação nele para poder trazer a questão da quarentena nesse capítulo, o que influenciou na minha vida, a atividade física e a quarentena. Então, se você me perguntar se eu tenho um capítulo do livro que ele é o meu favorito, é esse. Porque foi aqui que eu vi a transformação acontecer a hora que eu combinei a atividade física com a alimentação saudável. Então eu vou ler ele para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vocês vão ver que eu não vou aparecer muito aqui, eu vou aparecer até um pedaço do vídeo e depois vem muita foto para vocês conseguirem visualizar o que eu tô lendo, tá? Eu espero que vocês gostem. Se você me perguntar se eu tenho alguma parte do livro que é a minha favorita, eu vou dizer para você, este é o capítulo. Se prepara e senta que lá vem história. Foi através da atividade física que eu tive que enfrentar o lado sombra e o lado luz que existe em mim. E entender que a vida nos traz lições que somos capazes de superá-las. Não tem como não atrelar todo esse processo de mudança de vida se não colocarmos junto com ele a parte mental e a espiritual. Para ativar a minha luz, eu precisei passar pelo meu lado sombra, enfrentar um passado que ainda doía dentro do meu coração, dar o passo para implementar a atividade física e descobrir uma que eu me apaixonasse, faria com que eu encarasse que não suportava a atividade física até então, pois eu não me amava. Tinha que encarar essa verdade e doía. E muito. Me deixei levar por anos dando prioridade apenas para a minha vida profissional e deixei de lado tantas outras coisas, pois não queria ou tinha medo de encarar de frente o cenário e ter a oportunidade de mudá-lo. Durante toda a minha vida, nunca tive um bom relacionamento com a atividade física. Nunca gostei muito de aulas de educação física na escola. Era uma parte da minha vida que não dava importância. Aliás, nenhuma importância. Você pode até estar se perguntando, mas você nunca praticou uma atividade física que você gostasse? Sim. Joguei voleibol quando eu era adolescente, fiz aulas de natação, hidroginástica, aulas de step, mas nenhuma dessas atividades me despertava uma paixão. Fiz aula de jazz quando eu era criança e eu gostava muito dessas aulas de dança. Ver as pessoas viciadas em academia não deixar de fazer atividade física por nada em sua rotina diária para depois pensar em outras atividades do dia a dia, para mim, no passado, não tinha o menor sentido. Eu não conseguia entender isso. Quando eu comecei o processo de Health Coach, em uma das conversas que eu tive com a Fabi, a minha coach, eu lembro como se fosse hoje, quando eu disse para ela, mudar a alimentação para mim vai ser um processo bem tranquilo. O meu problema é o exercício físico. E ela me explicou que iríamos implementar a atividade física em um dado momento, pois era de extrema importância combinar esses dois pontos para a gente ter algum tipo de resultado eficaz. Então veio o período de resistência, ele começou. A minha coach pediu que eu começasse a fazer algum tipo de atividade física. Comecei com caminhada, poucas vezes na semana, depois aumentei para mais dias, mas não era suficiente. Precisávamos fazer algo com maior intensidade e que me fizesse sentir prazer. Eu não conseguia pensar em nenhuma atividade física que fosse capaz de me fazer sentir prazer. Minha coach passou treinos de musculação, aplicativo de treino de atividade intensa em um tempo menor, para ver se eu me animava, para ver os resultados num curto período, mas não dava certo, gente, nada engrenava. Então ela me questionou em uma das nossas sessões e pediu para que eu elencasse 3 opções de atividade física que eu me interessasse mais. Então eu falei para ela, olha, eu gosto muito de voleibol, de natação e de dança.
Só que conforme a gente foi conversando, eu contei pra ela que o voleibol não ia ser possível porque eu me machuquei e tive um problema no joelho e por conta disso não podia fazer, porque era um exercício de alto impacto. A natação era legal, aí nós fomos pesquisar algumas academias aqui perto de casa e descobrimos que nenhuma tinha piscina, a que tinha era mais longe, então ficava inviável eu conseguir me adaptar ao cronograma de aula deles. Então só sobrou o quê? A dança. Aí ela vem e me pergunta exatamente dessa forma: o que você acha de zumba? Instantaneamente, a minha resposta para ela foi: eu não gosto de funk. E aí ela falou assim para mim: não, mas aqui nos Estados Unidos as aulas de zumba não são tão funk que nem é no Brasil. É um ritmo com mais música latina. E aí eu falei: ah, meu Deus, então piorou. Não gosto de música latina. Mas na verdade não é porque eu não gostava de música latina, gente. Eu acredito que era porque até aquele momento eu não estava disposta a me entregar de corpo e alma para uma tentativa de atividade física. Essa é a verdade. E na verdade foi aqui que eu encarei o meu maior dilema: a zumba. Esse nome para mim, ele era um tabu, um assunto proibido, porque ele ia mexer uma história do passado que eu não queria lembrar. Então, para mim falar e encarar essa atividade física era ter que lidar com um monstro do passado. Vocês lembram que um capítulo lá no começo do livro eu contei que eu vivi uma situação de traição? Então, a pessoa envolvida, ela era relacionada ao universo da zumba. E para mim falar disso era como abrir uma ferida enorme do meu passado. Porque eu tinha um bloqueio quando eu ouvi o nome da zumba. Então, bom, fazendo esse parênteses, a minha coach me convidou para ir assistir uma aula de zumba na academia que ela praticava atividade física. E eu prometi para ela que ia. Enrolei ela, gente, quase um mês, falando: ai, hoje não deu, essa semana não vai dar, tô ocupada. Enfim, eu nunca aparecia. Eu sempre tinha uma desculpa para, não ir. Aí ela percebeu que eu tava dando desculpa para ela, mas na verdade, gente, não era para ela, né? Era para mim mesma. Não tomava iniciativa. E um dia ela me enviou uma mensagem assim: Carol, foi exatamente assim a mensagem dela: Carol, essa foto é de um antes e depois de uma das instrutoras de zumba lá da academia, a Fabi. Minha madrinha, Fabi. Que também é Fabiola, igual minha coach. Estou te mandando para você ver que é possível. Bom, a partir daqui agora vocês vão começar a ver fotos, porque eu quero mostrar para vocês a transformação que aconteceu na minha vida. E agora eu vou contar para vocês que a mágica aconteceu aqui. Essa foto foi a responsável por acionar o gatilho da minha mudança de vida relacionada à atividade física. Quando eu vi a foto, a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi: mas foi só zumba? Mandei uma mensagem para a Fabi e contei parte da minha história e perguntei para ela se foi apenas a zumba que proporcionou essa mudança na vida dela. E ela me respondeu e me convidou para ir em uma aula dela. Dia 6 de setembro de 2018 foi onde tudo começou. Decidi ir assistir uma aula de zumba da Fabi. Assim que entrei na sala de aula, ela se apresentou, eu me identifiquei dizendo que tínhamos trocado mensagem e ela lembrou. Expliquei que não sabia se tinha muita coordenação motora para colocar os movimentos de braço e perna sincronizados, mas que eu ia tentar. Ela explicou que o importante não era pensar nisso agora e apenas praticar a aula. Fiz a aula e o quê? Amei. A playlist, a integração das alunas e a vibe da Fabi. No final da aula, eu pedi para tirarmos uma foto juntas e ela disse para eu guardar essa foto, que é essa aí que vocês estão vendo agora. Assim, poderíamos acompanhar juntas o processo do meu antes e depois. E então ela finalizou o nosso primeiro encontro dizendo assim: Carol, o que eu quero que você saiba é que se eu fui capaz de mudar a minha vida, você também consegue. Deixa eu te ajudar, apenas vem na aula. Fabi, eu confesso que foi aí que você me ganhou, amor. Saí da aula dela, fiz a matrícula na academia e a partir de então comecei a frequentar as aulas. Aos poucos eu fui conhecendo as outras instrutoras e instrutores da academia e me interessando cada vez mais pelos ritmos e pela dança.
No começo, gente, realmente você fica um pouco perdido para fazer a aula, porque você não consegue colocar o braço e a perna, mas isso não tem a menor importância, porque o importante é você se divertir no momento que tá ali praticando atividade física. E aos poucos eu fui percebendo que a Zumba é uma atividade física que integra as pessoas. Fui ganhando novas amizades e percebendo que não é apenas uma atividade física que só mulher pratica. Aqui, pelo contrário, gente, homens também fazem. Pessoas com algum tipo de deficiência física praticam Zumba também. Crianças, adolescentes, idosos. Aos poucos eu fui melhorando a coordenação motora, sentindo a batida do ritmo dentro do meu coração em cada música da playlist do meu time de instrutores e fui me apaixonando cada vez mais. A maioria das pessoas praticantes de Zumba, gente, elas estão sempre com um sorriso no rosto, você pode reparar. A energia, quando a gente dança, ela é transformadora. Você não tem ideia do poder de felicidade que uma aula de Zumba dá pra gente. E eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Se vocês algum dia esbarrarem comigo ou com qualquer uma das minhas instrutoras ou instrutores na rua, vocês vão ver que nós somos pessoas tranquilas, centradas, mas a partir do momento que a gente entra na sala de aula e a porta fecha e a música começa, a aula começa, a gente se transforma, gente. Surge uma energia de explosão dentro de cada um de nós que faz com que as aulas sejam animadas e muito, muito, muito divertidas. Eu fui ganhando mais confiança e senti que descobri na atividade física a fonte de prazer que eu não imaginava que era possível existir e que tanto a minha coach falou que era capaz de construir e retirar a comida do primeiro lugar da lista de fonte de prazer. Foi aí que a mágica aconteceu. Depois de um tempo, já fazendo as aulas de Zumba regularmente, uma das minhas instrutoras começou a me perguntar se eu não gostaria de me inscrever para o treinamento. Na verdade, uma das minhas instrutoras foi a Fabi, viu, gente? Minha madrinha. Se eu não queria fazer o treinamento para tirar a certificação para dar aula de Zumba. Gente, num primeiro momento eu pensei que será que eu ia ser capaz de fazer isso? Que eu gostava de dançar, mas eu acho que não era para tanto. Passava o tempo e ela continuava insistindo. Até o dia que ela me mandou um e-mail dizendo que ela tinha recebido um código de desconto para convidar pessoas para fazer o treinamento e se certificarem para ser instrutor de Zumba. E ela estava me mandando que era para eu fazer. Bom, depois disso, foram meses dela insistindo. Eu falei, tá bom, eu resolvi, eu vou fazer, porque eu estava completamente apaixonada pela Zumba já. Aí veio o dia da minha certificação. O dia da minha certificação, gente, foi muito especial. A especialista que me certificou, ela era brasileira, que é a Ludmila Marzano. Ela tá aí na foto, vocês estão vendo. E Ludmila, obrigada por cuidar de mim com tanto carinho naquele treinamento, viu? Foi muito legal. E o local da certificação não podia ser nada mais, nada menos do que na minha outra Dinda da Zumba, na minha outra madrinha da Zumba, que foi a Nath, da Nath Sports. No dia da minha certificação, a Fabi, que foi quem me apoiou, me incentivou, me tirou da zona de conforto, foi lá, vocês estão vendo aí. E foi um momento muito especial para mim, porque eu jamais imaginava que um dia eu ia chegar até esse momento. No dia seguinte do treinamento eu fui na aula da Fabi e ela me convidou para participar da aula junto com ela, agora como instrutora, e foi muito legal esse momento. Depois desse dia, muita coisa aconteceu no universo da Zumba. Eu iniciei um Instagram para começar a divulgar minha trajetória na Zumba. Conheci muita gente através da rede social com o mesmo objetivo em comum e comecei a promover algumas aulas de Zumba beneficente, onde cada aula eu escolhi uma causa diferente para apoiar e consegui participar do primeiro evento oficial da Zumba, que é a convenção de Zumba que chama Zincom. Gente, todo ano a Zumba promove esse evento, que é a convenção anual da Zumba, e vem instrutor do mundo inteiro. A melhor coincidência foi a convenção começar no dia do meu aniversário de 40 anos. Então, eu comemorei o meu aniversário fazendo o que eu mais amo. E foi muito especial, vocês vão ver aí as fotos. O mais legal da Zincom é que eu me senti como se eu estivesse no carnaval no Brasil. Para quem não é brasileiro, o carnaval é um feriado importante no Brasil, onde a gente tem 4 dias de pura festa.
Foram 4 dias onde eu fiz treinamentos de ritmos variados com diferentes instrutores de zumba. Fiquei junto com as minhas amigas. Encontrei amigos que até então eles eram apenas virtual. Viu, Moarruda? Você tá aqui, amor, tá aqui. E eu me diverti horrores. Aqui no vídeo eu quero complementar o capítulo do livro falando sobre os acontecimentos recentes. Então agora você vai começar a saber o que aconteceu quando de repente a pandemia chegou. Num piscar de olhos, nós tivemos que nos adaptar a uma nova forma de fazer atividade física, através do mundo online. Apesar de termos que ficar confinados em casa, sem poder ter contato humano, eu posso dizer que a pandemia foi uma bênção na minha vida. Tanto aprendizado e quanta gente bacana eu pude conhecer nesse período. Eu tive a oportunidade de me aproximar de pessoas muito queridas da Zumba que estão no Brasil. E vocês estão vendo aí no vídeo agora. Nós fizemos aulas juntos. Eu pude apresentar através da minha rede social os meus amigos virtuais da Zumba para o mundo. Conheci pessoas que moram em vários lugares do mundo. Brasileiros que estão morando em outros países. Pessoas de nacionalidades diferentes da minha que se tornaram muito queridas. Viu, Laura? Essa é pra você. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do home office da Zumba, que talvez em uma realidade sem pandemia, eu não conheceria. Ed, this one is for you, baby. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi e eu tenho vivido de experiência durante a pandemia. Eu tenho aprendido muito com cada um de vocês. E eu estou vivendo ainda a oportunidade de dançar com meus amigos da Zumba que estão em outras cidades, em outros países. E com os ídolos da Zumba também, nem se fala, né, gente? Eu tô dançando com gente que eu nunca ia ter oportunidade de dançar se fosse pessoalmente, porque eles estão em outros lugares do mundo, então fica muito difícil. E agora com a situação da Zumba virtual, eu danço com eles aqui na TV de casa, então tá muito legal. Essa oportunidade, ela é única e vai ficar para sempre na memória da gente que tá vivendo esse universo de Zumba virtual. Aí, o que eu quero falar para vocês? O que a gente tem para tirar de lição do meu capítulo favorito? A Zumba, ela foi o instrumento pelo qual eu aprendi o verdadeiro significado do perdão na minha vida. E eu quero encerrar esse capítulo do livro dizendo para Fabiola, minha madrinha da Zumba, que eu vou ser eternamente grata por todo o apoio e encorajamento que ela me dá. Ela me faz sair da minha zona de conforto. Ela foi e é capaz de, junto comigo, transformar um sentimento de raiva que existia dentro de mim, quando eu ouvia a palavra da Zumba, em um mais puro amor. E nesse momento eu entendi o real significado do perdão. Eu li uma frase num livro outro dia e coloquei até ele, eu citei ele no livro, que ele estava falando exatamente, explicando sobre o perdão. E eu quero encerrar esse capítulo lendo essa frase para vocês. Esquecer o que passou é um tanto quanto difícil, mas não é impossível você ressignificar. Dar um novo significado a fatos que nos marcaram negativamente, produzindo rancor e mágoa, é possível por meio do perdão, que é uma virtude de caráter de todo aquele que busca com zelo o fruto do Espírito. Fabi, eu não tenho palavras para te agradecer. É por isso que você é tão importante na minha vida e você sabe disso, porque eu já cansei de falar isso várias e não canso de repetir isso para você. Então, eu quero mostrar para vocês, gente, que quando vocês têm uma rede de apoio e vocês conseguem fazer a virada de chave, acontece um processo mágico e você é capaz de fazer isso. Basta você querer e estar aberto para o novo. Eu te convido para você pensar sobre isso e se abrir para o universo, porque quando você se abre e pede de coração a mudança, ele traz para você, porque a gente vibra na energia, tá bom? É isso, capítulo 7 tá encerrando aqui. Eu espero que vocês descubram a atividade que faz o coração de vocês pulsarem. E vamos continuar junto aqui, porque tem mais coisa vindo por aí, tá bom? Porque juntos nós somos mais fortes. Beijo!